Sim, hoje o assunto é o camarada Superman, é o assunto do programinha de hoje. Sinceramente, eu acho que esse é um quadrinho que dispensa apresentações. Tu sabe do que eu vou falar hoje, é o Superman entre a Foice e o Martelo, um clássico assim absoluto do personagem. Ele chegou a concorrer a Eisner em 2004, sendo que foi originalmente publicado em 2003. E dando uma olhada aqui no Guia dos Quadrinhos, a última vez que tinha saído no Brasil foi no encadernado de capa cartão em 2006, ou seja, há 11 anos o Entre a Foice e o Martelo não era publicado no Brasil. Anteriormente, a própria Panini tinha publicado numa minissérie em 3 edições, assim como saiu lá fora, só que isso em 2004. É um quadrinho escrito pelo Mark Millar, que também tu já deve ter ouvido falar, o cara do Kick-Ass, do Supremos, do Authority e de tantas outras coisas legais. E ele é um marqueteiro safado. Ele conta que a inspiração dele para Superman, Entre a Foice e o Martelo, aconteceu quando ele tinha 6 anos de idade, quando ele estava lendo Superman número 300, enfim, publicado pela DC Comics, que é justamente uma história onde a nave do Super-Homem não cai nos Estados Unidos. Então, desde então, ele tem essa ideia. Ele disse que também chegou a escrever uma ideia inicial e passou para a DC quando ele tinha 13 anos e a DC não quis, mas depois, quando ele já tinha pego o Monstro do Pântano, já estava com uma carreira mais consolidada, a DC liberou ele produzir o Entre a Foice e o Martelo. Eu duvido que essa história seja verdade. Como é que o cara aos 6 anos, ele nem sabia o que era comunismo, e o cara lê o negócio e pensa no Superman cair na União Soviética. Mas a história, ela trata justamente disso. A nave do Clark, ela acaba caindo na União Soviética, e a gente tem um Superman comunista. É um Superman que, junto com Stalin, ele vai espalhar o comunismo pelo mundo e adaptar a Terra a esse novo modo de vida. Curiosidade, tu sabia que Stalin, no caso se referindo a Joseph Stalin, que é o revolucionário russo, um bolchevique, Stalin significa homem de aço em russo? Sério, que mundo pequeno! E vocês não vão acreditar quem é a resistência do planeta ao regime do Superman. Sim, os Estados Unidos, obviamente, é o único país que não virou comunista, e eles apostam num cientista chamado Lex Luthor para resolver o problema e se livrar do Homem de Aço. No caso, os dois Homens de Aço, acho que dá pra dizer assim. Eu gosto do Superman Entre a Foice e o Martelo. Eu acho que, na verdade, a história só tem um defeito, mas é algo mais opinião pessoal minha, eu nunca vi ninguém comentar sobre isso, mas ela começa com justamente um balão, né, de pensamento do Superman, refletindo sobre o momento onde ele foi apresentado para o mundo. Quando ele mudou, pô, enfim, né, é um ser superpoderoso que foi revelado justamente do lado da União Soviética. Então o Superman mudou o jogo aqui acho que é nos anos 50 que a história se passa. Eu não quero soltar spoiler, mas o fato de tu ter justamente o Superman refletindo sobre o passado quer dizer que ele pertence ao futuro. Sabe? Então isso já me tira um pouco da graça da história. Eu já sei que não vai ter o pior final do mundo, sabe? Enfim, mas isso é algo meu mesmo, sabe? O que eu mais gosto no gibi é que ele consegue ser tanto massa velho e agradar o fã de quadrinhos, quanto ser um gibi sobre política. O próprio Mark Millar, quando vendeu a ideia pra DC, ia ser o Cavaleiro das Trevas do Superman. O Millar é muito safado no marketing, né? Ele consegue colocar na mesma frase Cavaleiro das Trevas, Superman, e enfim. No caso, ele cita esse trabalho do Frank Miller justamente porque o Entre a Foice e o Martelo saiu lá fora como uma minissérie em formato de luxo, e é um quadrinho que trata sobre política. Então seria o Cavaleiro das Trevas do Superman na ideia do Miller. Então, como eu estava comentando, por um lado ele agrada muito o fã de quadrinhos porque ele é cheio de referências e acontecimentos da cronologia do Superman que são alterados para... Porque, só para constar, isso aqui, logicamente, é uma realidade alternativa. Lá fora saiu com o selo Elseworld, ou seja, é um outro... é completamente desconectado da cronologia normal da DC. Então tem personagens aqui que são versões dos personagens que você já conhece. Eu não vou falar pra não estragar as possíveis surpresas. Fora o Batman, que tu sabe que aparece aqui, que é uma versão muito legal do Batman. Então aqui o Miller, ele soube agradar o lado do fã, porque ele basicamente brinca com as peças que tu já conhece do universo DC. E ao mesmo tempo, ele consegue ser um gibi que te faz pensar sobre algumas coisas. Eu não sei quanto a vocês, mas na época de escola, quando eu ouvi falar do comunismo, eu achei interessante a ideia. Pô, por que não existir um sistema onde não exista desigualdade social, sabe? O sonho do comunismo é muito legal. Só que, né, com o tempo tu vai vendo que ele nunca conseguiu ser aplicado de uma forma que o país não virasse uma ditadura. Então parece que o quadrinho tá te dizendo assim, sabe esse modelo de sociedade que geralmente acaba virando uma ditadura? Então, nós vamos colocar o Superman pra tentar aplicar ele e ver o que acontece.
Então isso já é um exercício criativo muito interessante. E além disso, tem o óbvio fato de que o Superman é um símbolo americano. Então tu tá colocando um símbolo americano para sobrepor o capitalismo. Porque provavelmente tu sabe que durante a Guerra Fria, essas diferenças polarizaram o mundo. Então, nossa, isso aqui tem um valor, assim, histórico sensacional. E até uma curiosidade, sabe que na Rússia, se eu não me engano faz pouco tempo, faz no máximo uns 2 anos, que foi publicado pela primeira vez o Superman entre a Foice e o Martelo. E foi um sucesso lá também, porque os russos dizem que o Mark Millar respeitou as ideias deles, sabe? Ele não tendeu para nenhum lado da balança. E eu também acho muito legal como essa HQ, ela te faz pensar na influência do local onde tu nasceu nas tuas ideologias, sabe? Porque o Superman caiu nos Estados Unidos, ele virou o modelo americano. Agora ele caiu na União Soviética, ele vai junto com Stalin, que é um monstro, basicamente, tentar mudar o mundo. Isso eu penso muito no futebol, por exemplo. Por que eu sou gremista? Porque meu pai era gremista. Só por isso, não tem um grande motivo. Bom, é isso. Comenta aí embaixo o que tu achou. Ah, eu não cheguei a comentar, mas a arte aqui é do David Johnson, que é um cara que faz capas lindíssimas, é um cara muito mais conhecido pelas capas. Até eu perguntei pra ele na primeira Comic Con Experience por que ele só faz capa, né? Por que ele não faz mais histórias como ele fez aqui no Red Sun? Aí ele disse que ele tem preguiça. É muito trabalhoso fazer um quadrinho inteiro, aí ele fala que ele prefere ficar só nas capas. A arte também é do Kilian Plunkett, que eu vou te falar que emulou muito bem o traço do David Johnson. Tu não nota, assim, a diferença de um pro outro. Parece que é uma graphic novel, praticamente. Eu realmente espero que esse programinha tenha sido útil. Comenta aí embaixo o que tu acha do Superman entre a Foice e o Martelo, o que mais chama a atenção na história. E é isso, se tu não conhece nada de quadrinhos, nossa, lê Entre a Foice e o Martelo que provavelmente tu vai adorar, certo? Eu vou indo lá. Tchau.